Questão número 1. Escreva a função horária para cada um dos móveis abaixo. Bom, essa questão é muito simples, é só, na verdade, para a gente relembrar um pouco a função horária da posição, porque ela pode ser muito importante para a gente resolver questões de encontro. Então, qual que era a função horária da posição? A famosa equação do sorvete. É S igual a S0 mais VT. O S é a nossa posição final, S0 a posição inicial, velocidade e o tempo T. Quando a gente vai preencher uma função horária da posição, a gente só preenche os valores que são constantes. Por exemplo, a posição inicial, ela nunca vai mudar. Se você está num movimento, você partiu do quilômetro 10, você não vai, partiu do quilômetro 10 sempre, é constante. A velocidade V também é constante, já que a gente está trabalhando com movimento uniforme. E a principal característica do movimento uniforme é que a velocidade ela é constante. Então vamos lá, é muito simples fazer isso. Vamos lá para o corpo A. Corpo A então fica assim. S de A, a posição final de A, vai ser a posição inicial de A, mais a velocidade de A, vezes o tempo T. Vamos substituir o que é constante? Posição inicial de A é 0, mais a velocidade de A, que é 5, vezes o tempo T. Ou seja, a função horária de A é 5T. Já para o corpo B, S de B é igual a S0 de B, mais a velocidade de B vezes o tempo T. Então, substituindo, a gente fica com posição inicial de B, 50. Velocidade de B, 8. Vezes o tempo T. E para o corpo C, então a função horária fica S0 de C, mais velocidade de C vezes o tempo. Isso fica como? Bom, qual que é a posição inicial de C? A posição inicial de C é 80, mais a velocidade de C. Só cuidado que C tem um movimento retrógrado, ele tá voltando. E toda vez que a gente tem um movimento retrógrado, a gente admite que a velocidade é negativa. Então eu vou colocar aqui, ao invés de mais, menos 4 vezes o tempo T. Prontinho, essa daqui era só isso, só para você aprender a montar a função horária de cada um dos corpos simplesmente olhando para uma representação. Isso é muito importante de saber. Bom, então agora vamos para a próxima questão, onde a gente vai aplicar um pouco disso daqui. Questão número 2 do Cefet diz o seguinte: duas esferas A e B movem-se ao longo de uma reta com velocidades constantes e iguais a 4 cm por segundo e 2 cm por segundo. A figura mostra suas posições num dado instante. Então a gente tem a representação aí desse movimento através da figura, e ele fala o seguinte: a posição em centímetros em que A alcança B é de... Bom, para resolver essa questão, a gente pode usar tanto o método da velocidade relativa ou o método da função horária da posição. Eu vou fazer por função horária da posição porque eu acho mais fácil de sistematizar. Mas se você gosta de fazer por velocidade relativa, sem o menor problema. O que eu posso afirmar sobre esse encontro? Eu sei que ele vai acontecer ao mesmo instante e também no mesmo lugar. Então, eu vou colocar aqui, que a posição final de A será igual à posição final de B. Então, qual é o próximo passo agora? Agora a gente vai substituir cada uma dessas posições finais pela função horária da posição, a equação do sorvete. Então, S não é igual a S0 mais VT. Então, eu vou colocar aqui, que esse S ele é igual a S0 de A mais velocidade de A vezes o tempo T. A mesma coisa para o corpo B, S0 de B, mais velocidade de B, vezes o tempo T. Substituindo os valores que nós temos, vamos lá, qual que é a posição inicial de A? A posição inicial de A é 3, então 3 centímetros, mais qual a velocidade de A? Tá lá no desenho, 4 centímetros por segundo. Talvez você esteja aí se perguntando, não precisa fazer a conversão da unidade para metros por segundo? Não precisa, pessoal, por quê? A nossa posição está em centímetros e ele também quer uma resposta em centímetros. Então, as unidades estão todas coerentes, pode deixar desse jeito. Agora, para o corpo B, posição inicial é 7, mais a velocidade que é 2. Bom, com isso, pessoal, a gente consegue determinar o tempo do encontro. Vamos lá? Vamos isolar todo mundo que tem T desse lado. Então, eu tenho 4T. Vou puxar o 2T para cá. Menos 2T. Igual a 7. Esse 3 que está somando passa subtraindo.
E aí a gente fica então aqui com 2t vai ser igual a 4. Ou seja, o encontro acontece após 2 segundos. Bom, a gente acabou de achar então quanto tempo o encontro vai levar para acontecer, mas o que eu quero encontrar mesmo é a posição do encontro. Para achar a posição, sabendo o tempo, fica muito fácil. Você pode pegar a função horária tanto do corpo A como do corpo B, que você consegue então determinar a posição do encontro. Eu vou pegar aqui do corpo A, então ó, SA é igual a S0 de A mais velocidade de A vezes o tempo t. Legal, vamos achar aqui então, ó, onde vai estar o corpo A no momento do encontro. A posição inicial dele é 3, mais a velocidade que é 4, vezes o tempo que a gente acabou de encontrar. Então, quanto que vai dar isso? Posição inicial. Primeiro eu vou fazer a multiplicação, 4 vezes 2, 8, mais 3, isso vai dar 11. Ou seja, 11 centímetros. Então, a alternativa correta para a questão número 2 é a letra C. Questão número 3, o ERG. Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60 km por hora. Ambos no mesmo sentido em movimento uniforme, ou seja, a velocidade deles é constante. Em um determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. O intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de... Bom, para começar a fazer essa questão, eu vou fazer aqui um esquema que representa exatamente esse movimento. Bom, tá aqui então a representação da situação inicial. Eu tenho um carro a 80 km por hora e um caminhão lá na frente a 60 km por hora. A distância entre eles é de 60 km e o encontro vai acontecer em algum lugar mais para frente. E eu quero saber quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Bom, para fazer a resolução dessa questão, fica muito fácil fazer por função horária da posição, já que a gente pode admitir então que a posição do encontro é a mesma para os dois corpos. Então, a posição final de A vai ser igual à posição final de B. Substituindo aqui as funções, então, a posição final de A vai ser equação do sorvete, né? Ó, S0 de A mais VT, ou seja, a velocidade de A vezes o tempo. Para o corpo B, exatamente a mesma coisa, só que agora é S0 de B mais a velocidade de B vezes o tempo T. Fazendo isso, a gente já consegue achar o tempo. Então, vamos lá. Bom, qual é a posição inicial do carro A? Observe que eu não tenho aqui qual é a posição que ele estaria lá na estrada, mas eu sei que ele está a 60 km de distância do caminhão. Então, eu posso admitir que essa posição aqui seria o meu 0 e essa posição aqui seria o meu 60 km. Então, vamos lá. Posição inicial de A é 0, mais a velocidade dele, que é 80, vezes o tempo t. Para o corpo B, a posição inicial, então, é 60, mais a velocidade do corpo B, que é também 60, vezes o tempo t. Olha só que fácil, aqui a gente já consegue achar o valor do tempo. Vou isolar o tempo t, então eu tenho 80t, vou passar esse 60 para cá, ele vem subtraindo, e o que sobra desse lado é apenas esse 60, então a gente ficou com 20t é igual a 60. O 20 passa dividindo, então nós temos aqui 3 horas. Então, questão número 3 tem como alternativa correta a letra C. Questão número 4 da FUVEST. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela estava no marco quilométrico 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximo a um marco da estrada com indicação de... Bom, muita informação. Primeira coisa que eu vou fazer novamente é um esquema representando esse movimento. Bom, a situação é a seguinte. Maria saiu mais cedo, saiu no horário e está 10 km à frente de Pedro. Então, por isso coloquei Maria aqui na frente na posição 10 e o Pedro aqui na posição inicial.
O Pedro, ele vai mais rápido, a 100 km por hora, e Maria está um pouco mais lenta. Ele vai mais rápido justamente para encontrar, para alcançar Maria. E o que a gente quer saber é onde isso vai acontecer. Então eu preciso determinar em que posição vai ocorrer o encontro. Novamente, vou fazer a solução por função horária da posição. Então eu já posso colocar que o encontro vai acontecer na mesma posição. A posição final de A é descrita por S0A mais VA vezes o tempo, ou seja, a equação do sorvete, a função horária da posição. E para o corpo B, S0B mais VB vezes o tempo T. Então aqui a gente consegue achar o tempo. Vamos lá, qual a posição inicial de Maria? Aliás, Maria eu tô chamando de A. Eu coloquei B para Pedro, A para Maria. Então, posição inicial de Maria é 10, mais a velocidade dela que é 80, vezes o tempo T. A posição inicial do Pedro é 0, mais a velocidade de 100, vezes o tempo T. Vou isolar o tempo T, vou jogar esse 80 para cá, então vou ficar com 10, vai ser igual a 100T menos 80T. Ou seja, 100 menos 80, 20. E o tempo, então, vai ser igual a 10 sobre 20. Ou seja, meia hora, né? 0,5 horas. Então, eles vão se encontrar após meia hora, após 30 minutos. Para determinar agora a posição do encontro, eu posso pegar qualquer uma das duas funções horárias, ou a de Maria ou de Pedro. Então, SB é igual a S0B mais velocidade de B vezes o tempo T. Quero saber a posição do encontro, a posição final. A posição inicial de B é 0, mais a velocidade de 100 e o tempo de meia hora. Ou seja, eles vão se encontrar, então, na posição 50 km. 100 vezes meio, 50. Então, para essa questão número 4 da FUVEST, a alternativa correta era a letra D. Questão número 5 da FUVEST fala o seguinte: tem-se uma fonte sonora no vértice A de uma pista triangular equilátera e horizontal de 340 metros de lado. A fonte emite um sinal após ser refletido sucessivamente em B e em C e retorna ao ponto A. No mesmo instante em que a fonte é acionada, um corredor parte do ponto X, situado entre C e A, em direção a A, com velocidade constante de 10 metros por segundo. Se o corredor e o sinal refletido atingem o ponto A no mesmo instante, a distância de A até X é D. Bom, então analisando aqui a imagem, eu tenho do ponto A parte uma onda sonora e ela vai viajar então até B, bate e reflete para C e depois reflete novamente para A. No instante em que ela é liberada do ponto A, uma pessoa parte correndo do ponto X em direção a A. O que acontece? Percebe que a pessoa ela vai correr um trecho que a gente chama de XA. Só que o som, ele percorre todo esse trecho, ele vai de A até B, de B até C e de C até A. Porém, os dois vão chegar em A exatamente ao mesmo tempo, ou seja, é uma situação de encontro. Deixa eu puxar um pouquinho o enunciado aqui para a gente ver as alternativas. Bom, uma coisa importante aqui, ó, a velocidade do som, ele deu como sendo 340 metros por segundo, e a gente também sabe a velocidade do corredor, que foi dada no enunciado como sendo 10 metros por segundo. Bom, tem várias maneiras de solucionar esse problema. A que eu achei mais fácil é ir através da equação da velocidade média. Bom, pensando que eu quero determinar esse trecho aqui de A até X, se eu tivesse os dados, eu poderia fazer por velocidade média. A velocidade média do corredor é o ΔS dividido pelo ΔT. Sabendo que o meu ΔS, ele é o meu AX. Porém, tem um problema. Eu sei a velocidade do corredor é 10. Então, o meu ΔS é AX. Só que tá me faltando aqui, ó, saber qual é o tempo. Eu não tenho essa informação aqui. Mas eu consigo achar ela através da velocidade média do som. Velocidade média do som vai ser, então, o ΔS do som dividido pelo ΔT. Vou colocar aqui S, S e aqui C e C para a gente diferenciar.
Não vou colocar a diferenciação para o tempo, porque o tempo é o mesmo para os dois. Lembra, no mesmo instante que uma onda sonora parte de A, o corredor parte de X e eles chegam ao mesmo tempo, ou seja, eles gastaram exatamente o mesmo tempo para realizar esses dois trajetos. Então, eu consigo achar esse tempo aqui e usar ele aqui. Vamos ver como é que fica? Bom, qual que é a velocidade média do som? 340. Agora aqui, ó, quanto que o som se deslocou? Ele vai de A até B, de B até C e de C até A. Só que ele fala no enunciado que esse triângulo tem lado igual a 340 metros. Então, ele percorre uma distância, um ΔS, que vai ser igual a 340 vezes 3. Tudo isso vai ser dividido pelo ΔT. Ou seja, para achar o ΔT, vou isolar ele aqui, eu fico com 340 vezes 3, nem vou multiplicar, porque agora eu vou passar o 340 aqui, ó, dividindo, e aqui vai que legal, eu já corto 340. Então eu achei aqui, ó, que o tempo que a onda sonora leva para realizar o seu trajeto é de 3 segundos. É exatamente o mesmo tempo aqui para o corredor. Então, já consigo agora aqui, ó, finalizar. Então, quanto que vale a X? A X é igual a 30 metros. Então, a alternativa correta para essa questão da FUVEST é a letra C. Bom, então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida em alguma resolução, deixa um comentário para mim que assim que der eu já estou respondendo vocês, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau!